será realizado o lançamento do Fórum Permanente das Associações de Infraestrutura. Convidamos para compor o dispositivo o presidente executivo da ABCR, Associação Brasileira de Concessões de Rodovias, senhor Ricardo Pinheiro. O consultor José Mário Ábido. Convidamos agora os presidentes e diretores das associações que estão presentes no fórum. Senhor Roberto Muniz, presidente executivo da ABCOM, Associação Brasileira das Concessionárias Privadas dos Serviços Públicos de Água e Esgoto. Senhor Augusto Salomão, presidente executivo da ABGás, Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. O diretor, representando a presidência da ANEA, da Associação Nacional das Empresas Administrativas de Aeroportos, senhor Douglas Almeida. O diretor executivo da Amptrilhos, Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, Rodrigo Vilaça. Bom, boa tarde a todos, quase boa noite já, estamos virando o relógio para 6 e pouco, mas queria colocar algumas ideias aqui com relação à constituição do Fórum Permanente das Associações. Eu acho que um pouco para falar de como é que nós estamos chegando e como chegamos até esse momento, porque ao fazermos esse lançamento publicamente do Fórum, cabe algumas palavras de dizer como é que a ideia surgiu, mas eu diria que não é muito complicada, não. Ela foi assim, uma contaminação e de uma receptividade um a um. Eu não tive nenhuma dificuldade, porque, aliás, eu tive que parar nos convites para ver, porque a gente já tinha constituído um grupo que já, de maneira consistente, para iniciar um trabalho conjunto. Então, acabei me limitando até por esse conjunto. Mas o que nos moveu, basicamente, estamos falando das associações prestadoras de serviço, é o traço comum. Um traço comum de associações com diferentes idades, associações até com mais tempo de vida, outras mais recentes, mas o importante aí é todas elas envolvidas com empresas que prestam serviços públicos com base em contratos de concessão. Eu acho que esse é o grande traço, é um traço marcante desse grupo de associações. E o outro tema também dentro da infraestrutura, não é? Então esse é um outro, senão nós vamos varrer um grupo de associações aí que para tantas associações e tantos outros grupos e perder o foco. Então o nosso foco, eu acho que foi isso. A conversa foi evolutiva, aceitação sempre logo na primeira conversa, e os temas comuns de identificar um momento, quer dizer, um espaço de discussão, de reflexão sobre o trabalho das associações. Eu acho que é importante aqui chamar a atenção. O trabalho das associações é um trabalho um pouco bem diferente, quer dizer, um pouco não, ele é muito diferente de um trabalho de uma empresa, né? Então, a gente tem aí missões, no caso da BCR, por exemplo, nós temos 59 associados, 59 empresas, e temos aí dificuldades de ajustar, de descobrir, quer dizer, o nosso papel de condutor da associação é um pouco de entender qual é a agenda comum. Então, acho que isso também é um ponto que nós vamos trocar uma experiência aqui, desses que estão há mais tempo com aqueles que estão há menos tempo. Mas, como as associações se relacionam, basicamente, bom,
por ter contratos de concessão, tem aquelas definições básicas muito similares, né? Tem um poder concedente, tem uma empresa que presta um serviço e uma associação que defende ou que encaminha esses interesses da agenda comum. Mas eu vou ficar por aqui, porque nós, ao longo, então, desse período, que começa no final do ano passado, a gente fizemos aí 2 ou 3 reuniões de ajustes, como é que a gente ia fazer. Bom, o fórum, a ABCR, como estaria aqui, já havia a definição de fazer esse congresso aqui em Brasília. Ficou muito claro que aqui seria uma oportunidade, e todos concordaram, de fazermos, abrirmos publicamente a nossa formação, dizer exatamente até o que é que nós nos propomos. Mas, e dentro dessa agenda inicial, caberia aqui, nessa noite, não só assinar um compromisso público, mas tivemos uma ideia de abrir para vocês alguma coisa como se fosse, bom, e aí algum trabalho inicial de reflexão sobre qual seria o papel de um fórum de associações. Acho que isso era um tema que a gente tinha que abordar, pensar ou pelo menos estruturar melhor, e também trazer à consideração, e para vocês conhecerem também, uma proposta de agenda, porque passado o dia de hoje, passado o lançamento, o que temos pela frente, aí sim já é um trabalho e assim um cumprimento de agenda, que virá a seguir. Mas, e sobre isso é que nós localizamos um dos reguladores de um setor mais estruturado, mais antigo no país, talvez, que tem recebido aí, por tudo que a gente vê em análises dos reguladores brasileiros, as notas de referência, talvez seja até um regulador de referência, estou me referindo aqui à ANEEL, e fomos buscar no primeiro gestor da ANEEL, no primeiro diretor-presidente da ANEEL, José Mário Ábido, que nos abordasse nessa noite, nos trouxesse para essa noite aqui uma reflexão sobre a gestão regulatória, porque a nossa interface do contrato de concessão se dá com uma agência reguladora. Então, a reflexão que fomos buscar foi isso. E encomendamos, e fizemos a encomenda aqui, todos já formadores aqui do fórum, encomendamos ao José Mário que pensasse e nos trouxesse aqui uma mensagem sobre a gestão, o papel do fórum, como é que ele vê o fórum, com tanta experiência já vivida, de ter por 2 gestões da ANEEL, ou seja, acho que são 8 anos de gestão. O José Mário tem uma experiência reconhecida internacionalmente, e a gente fala isso com muito orgulho, porque por tudo que vejo, pelas minhas andanças aí mundo afora, a gente percebe o quanto é conhecido a ANEEL. Mas, José Mário, então, fomos buscar com o José Mário um pouco de inspiração para essa nossa agenda inicial. Mas eu vou convidar o José Mário, então, que fale disso para nós, para dar esse contexto e algumas peças de apoio para o fórum. Ao final, nós vamos assinar a carta a carta aberta de constituição do fórum. Mas, antes de trazer o José Mário, eu quero dizer também, quero apresentar cada um dos nossos companheiros do fórum, cada uma das associações. Eu acho que ali, vamos começar lá pela direita, o Rodrigo Vilaça, diretor executivo da NP Trilhos, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos. Em seguida, tem o Douglas Almeida, o diretor executivo da ANEA, a Associação Nacional das Empresas Administrativas de Aeroportos. Então, já estamos aí falando de trilhos, ferrovias e aeroportos, transportes aéreos
e terrestres. Seguindo a nossa linha, tem o companheiro do fórum, o Augusto Salomão, presidente executivo da ABGás. Então, vamos botar aí combustível, né, nesse nosso fórum, da Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. E seguindo ainda o Roberto Muniz, completando aqui a lista dos presentes como formadores do fórum. O Roberto Muniz é presidente executivo da ABCOM, Associação Brasileira das Concessionárias Privadas dos Serviços Públicos de Água e Esgoto. Então, eu convidaria então o José Mário para as suas palavras. Obrigado, José Mário. Muito boa noite a todos. Parabenizo a BCR e seus as agências, aqui com as minhas recaídas e agência como ex-regulador. E as associações que extremamente meritórias, que reuniram com o objetivo do lançamento desse fórum permanente, esse fórum nacional das associações de infraestrutura dos serviços outorgados. Concedidos, mas se ampliou com a visão de outorgados, abrangendo também aquelas privatizadas de telecom, que têm uma particularidade diferente, elas têm a outorga e não na condição de uma autorização, e não propriamente de uma concessão. Então, abrangendo a todas elas. Então, como mencionou o presidente Ricardo, da BCR, a abrangência, então, do que nos foi demandado é tratar de dois temas, a gestão regulatória e uma pauta inicial, uma proposta de trabalho inicial para esse fórum permanente das associações de infraestrutura, que se implantaria a partir do dia de hoje. Então, nesse sentido, é um tema estimulante, é um tema desafiador. A gestão regulatória, se tem práticas diversificadas, porque são concessionárias com estágio de maturação diferenciado entre elas, concessionárias recentes, concessionárias que já têm próximo de uma década, concessionárias, além disso, próximo de 2 décadas, e isso dá um estágio de maturação bem diferente e com desafios próprios. E o próprio serviço regulado, o próprio regulador, o estágio dos reguladores, os estágios institucionais, também muito diferentes entre si. Por exemplo, a agência reguladora ANEEL já se aproxima dos 20 anos, com 18 anos, e outras agências têm uma vida muito menor, ainda próximo de 5 anos e assim por diante. E é um aprendizado permanente. Se aprende no mundo regulatório, no mundo das instituições e no mundo dos concessionários, que é um desafio interessantíssimo, essa nova prática do relacionamento da prestação de um serviço público. Nesse sentido, eu começo a aprender como é que toca os botõezinhos aqui, mas vamos adiante. Abrangeríamos, então, essa estruturação, uma breve visão de contextualização, objetivo, alguns cases regulatórios expressivos. Para que os cases? Os cases é para dizer o seguinte, ali tem desafios. Queremos mostrar os desafios. Fazer um fórum nacional para quê? Porque é bonito, porque é legal, porque tem visibilidade? Não. Sobretudo porque tem uma motivação relevante, tem uma necessidade, tem uma razão de ser. É isso que vamos mostrar com aqueles cases de forma sucinta. Aí, propriamente, a gestão regulatória, um foco do que, qual é a motivação? O que? Para que a gestão regulatória? Na sequência, uma estratégia de ação. A estratégia de ação, ela complementa a gestão regulatória. A gestão regulatória é a tarefa de casa, é aquilo que cada concessionário, ou cada autorizado, cada outorgado tem que fazer de per si. Mas com que estratégia? Porque o mundo não se fecha em si mesmo, não se fecha na sua concessão. Ele tem que se relacionar com os stakeholders. São
é quem lhe regula, é quem lhe fiscaliza, é quem formula política, é quem lança os editais de novas concessões e assim por diante. Aí os desafios e oportunidades dentro desses dois temas, da gestão regulatória e da importância de um fórum permanente das associações. E à guisa de uma finalização, aquelas considerações abrangendo também esses dois campos. Nesse sentido, um breve histórico, sem perda de tempo, mas sem perder também a visão de conexão, quando, nos anos 90, se modifica o papel do Estado, se vem por aquela reformulação, passa-se, então, por um Plano Nacional de Desestatização, as agências reguladoras, que foram criadas pouco a pouco, agências reguladoras federais, agências reguladoras estaduais, agências reguladoras municipais. Alguém pensa, por quê? Para quê? Porque na concessão, por exemplo, da área do Roberto Muniz, que é a área de saneamento, o poder concedente não é federal. Não é como na energia elétrica, por exemplo. O poder concedente, ele é municipal ou estadual. Uma questão que foi revisitada, inclusive, e se encontra, assim, no âmbito do Supremo Tribunal Federal para definição dessa questão. E isso dá desafios próprios e muito particulares. E até que se chega, numa visão importante desse novo tempo, os controles institucionais. Os controles institucionais, os tribunais de conta, Corregedoria Geral da União, Ministério Público, Congresso Nacional. Sem dúvida, no Congresso Nacional, as fiscalizações que tem lá, por exemplo, de Conselho de Consumidor, dos consumidores, não é? De meio ambiente e assim por diante. E as associações, o controle social, importantíssimo, os organismos aqui, IDEC, Proteste e assim por diante, para se ver como que ficou um mundo multilateral das relações de um concessionário, o que é muito diferente de simplesmente implantar uma obra, implantar um grande projeto. E as associações representativas que foram surgindo para ampliar e aperfeiçoar esses diálogos com os entes públicos e privados, em especial com as agências reguladoras. E se chega naquilo que é a nova expertise. A nova expertise requerida é exatamente a gestão regulatória. E acho que avancei demais. E aí vem, portanto, na sequência, o nosso objetivo. Vamos tratar de quê? O nosso objetivo da fala de hoje abrange aqueles dois campos, qual seja, explorar o tema da gestão regulatória dessas outorgas dos serviços públicos concedidos e lançar luzes, lançar reflexões sobre a criação do fórum, um fórum nacional permanente dessas associações dos serviços públicos outorgados. Isso no bojo, isso no âmbito desse 9º Congresso da ABAR de Rodovias, que, por sinal, me impactou particularmente, muito positivamente, pela estrutura, pela densidade. Falo isso com apreço, com admiração, com as participações e com a representatividade que se teve no âmbito de vários debatedores, de várias apresentações do mais alto nível, muito abertas, muito participativas. Na sequência, os cases regulatórios expressivos. Não vou me deter a cada um deles, mas, de pronto, eu poderia dizer, são desafios importantes. Alguns aqui, desafios com dificuldades, outros, casos de sucesso. De forma resumida, eu ali apresento, e veja, diálogos importantes, porque um caminho-chave que busca uma associação, como, por exemplo, as 8 que são patrocinadoras do fórum que está sendo criado, e cada uma de per si, a associação busca o quê? Como elemento essencial, a busca do diálogo, a busca de uma interlocução institucional que fortaleça e dê respaldo ao seu trabalho. E, nesse sentido, olha que experiência interessante aqui dessa Câmara Brasileira aqui da Indústria de Construção Civil e o Tribunal de Contas da União. Houve realmente aqui uma parceria importante de diálogo, e foi importante a presença da palestra do ministro Benjamin Ziller, abrindo aquela possibilidade. Ele mostrou uma extrema disposição ao diálogo, que o TCU não está lá fechado, reservado, tá certo? Enfim, isolado, mas aberto à construção de um caminho que sirva ao interesse público.
Nesse sentido, também ele mencionou, ministro Zinler, essa experiência que eu botei aqui de forma bem sucinta entre o Tribunal de Contas da União e a ANEEL. Cabe ao tribunal, em relação a uma agência reguladora, botar uma determinação ou uma recomendação? Depende. A gente, franguinho novo, iniciando na ANEEL naquela oportunidade, na primeira gestão, de repente fomos surpreendidos num belo dia por uma determinação do TCU, numa decisão plenária, um acórdão do TCU, botando uma determinação que a ANEEL modificasse a sua decisão sobre as tarifas, era juros sobre capital próprio, um detalhe, que a ANEEL tinha decidido do jeito A. E o TCU, que tem uma equipe competente, preparada, analisou e entendeu que devia ser do tipo B. Nós tínhamos duas alternativas, só que isso nós já tinha aplicado. Eram 63 distribuidoras de energia no Brasil. Já tinham aplicado a mais de 40 delas. Enquanto a gente um pouco assim, um pouco quase em nocaute, viu? Reunimos na diretoria colegiada da ANEEL o que fazer, né? Como agir. Aí começavam a chegar notícias, já caiu uma liminar no Rio de Janeiro, outra liminar não sei aonde, Minas Gerais, outra não sei aonde, derrubando aquela decisão da ANEEL, que atribuía um determinado valor para as tarifas. E aí nós tínhamos, eu ouvi de tudo, nessa reunião nossa, é lógico, é um processo de aprendizado, é a cultura nova da regulação que está sendo formada no nosso país, e ainda continua a se consolidar. Nós poderíamos, naquele momento, dizer, retrocedemos, porque vão pipocar liminares no Brasil inteiro, ou então, vamos fazer uma reflexão, qual é o real papel de um regulador? A quem cabe regular as tarifas? É o regulador, que é um ente de Estado, e que tem competência própria atribuída em lei, ou é o Tribunal de Contas da União, com todo o seu mérito e toda a sua importância no interesse público? Refletimos e entendemos que caberia um questionamento em relação ao tribunal. E assim fizemos de modo próprio, formal, com apoio da Procuradoria-Geral Federal, importante a visão jurídica, e aquilo que uma agência é um pequeno tribunal, né, porque decide, reunião deliberativa pública, isso deixamos instituído na ANEEL, é a única agência que até então funcionava com reuniões, e funciona até hoje, com reuniões deliberativas públicas. Pode ser assistidas pela internet, pode ser assistida presencialmente, e que se tem, então, aquilo que é um dos princípios do regulador, que é a transparência. E a gente que era um pequeno juizado, de repente viramos um grande réu, viu? Porque fomos lá defender essa posição na reunião plenária do TCU. E, para resumir, o que nós fomos lá defender? É que cabia ao TCU, no que é mérito específico de uma agência reguladora, a discricionariedade técnica consignada em lei, ela é própria do regulador nas questões específicas da sua competência. E que, portanto, caberia ao TCU, essa era a nossa tese, isso que fomos lá defender. Se ele visse alguma imperfeição, se ele identificasse alguma imperfeição, não caberia a ele determinar a mudança daquele item, mas sim recomendar para a reflexão de quem tinha competência. Porque senão, afinal, quem regulava a tarifa nesse Brasil, nesse país? E, ao final, teve o voto do diretor-relator. Eu estou dizendo para botar um pouquinho, uma ponta de emoção. O ministro, o relator, apresentou o seu voto, o seu relatório e o seu voto. Estreou, 1-0, não, 0-1, foi contra a nossa visão. E, na sequência, posição favorável, posição contrária, posição favorável, resumindo, ganhamos lá naquela oportunidade de 4-3, e foi um marco histórico. Em questões discricionárias de mérito técnico, caberia ao TCU recomendar a ANEEL. E naquele nós tínhamos firme convicção que o mérito poderia ser pensado do jeito A ou do jeito B. E do jeito B nós tínhamos a convicção e daquele modo seguiu à frente. Aquilo foi importante, foi emblemático. Fez uma aproximação e se mostrou que a agência, que é um órgão de Estado, tem que ter autonomia. É fundamental a sua autonomia. Ela tem que guardar uma equidistância dos concessionários, do governo, para não ter captura pelo governo, não ter captura pelo concessionário e muito menos captura pelo consumidor. Muitas vezes, eu digo, em audiências públicas, em comissões do Congresso Nacional, nos questionavam. A gente se via lá pressionado. É legítimo, é o papel do congressista. E lá nos apertavam. Essa agência foi feita ou não foi feita para defender o consumidor? Aí, com dificuldade naquele momento, hoje eu já falo com mais leveza sobre isso, mas naquele momento com dificuldade para responder.
Senhor parlamentar, não só para isso a agência foi feita. A agência não foi feita só para defender o consumidor. Com certeza para defender o consumidor, mas para defender também o concessionário. Para defender o quê? Direitos e deveres dos agentes concessionários e agentes consumidores. Esse é o papel. A palavra-chave na missão da agência é o equilíbrio. Eu estou gastando um tempo investindo uma visão sobre isso, porque isso permeia toda a nossa questão, que é a questão da gestão regulatória. E a devida compreensão, eu digo, mas isso é trivial? Longe de ser trivial. Por exemplo, na missão da ANEEL, está claro, visitem na internet, está claro, a palavra-chave da missão da ANEEL é equilíbrio. Equilíbrio do quê? Equilíbrio dos interesses, dos direitos e obrigações dos agentes e dos consumidores. Cabe zelar das duas coisas. Esse é o papel. Eu digo, e não, tanto não é trivial que vocês verão que tem agência reguladora hoje já instituída, que, ao olhar na sua missão, está lá espelhado. Na missão é cuidar dos direitos dos usuários. Isso é importante, isso é espetacular. Só que isso é só um prato da balança. Existe o outro. É dos usuários e dos concessionários. E a palavra-chave para o regulador é o equilíbrio. E nesse sentido, eu digo, alguém fala, mas isso se espelha onde? Na missão. Mas quando eu me apego, às vezes, em dizer a missão, a força da missão, a importância da missão numa instituição, aí diz, alguém critica, alguém questiona, mas uma missão, ninguém vive disso. Ninguém vive disso. Eu digo, é verdade, ninguém vive da missão. Mas morre por falta disso. Por falta de um rumo, por falta de um norte, por falta de uma direção. E ela espelha esse caminho, que é exatamente essa posição de equilíbrio que a gente tem que buscar. E esse é o papel. As associações, ao se articularem, cumprem um papel importantíssimo de diálogo junto ao regulador. E buscando essa figura. E promover eventos dessa natureza, esse é um caminho legítimo. Promover um congresso, promover debates públicos, são caminhos extraordinários. Não é o único, mas é importantíssimo. Ouvi o que disse hoje aqui um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre a sua compreensão do que é o equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão. É espetacular. Ouvir isso também do ministro do Tribunal de Contas do TCU, abrindo as portas para o diálogo, para as associações, os congressistas que aqui foram trazidos, convidados, poxa, de representações que lá são frentes parlamentares da infraestrutura, e de novo, abrindo as portas, eu diria que só por aquilo que eu presenciei nesses 3 eventos, não pude ver todos, eu diria que foi um amplo sucesso aqui o Congresso e a oportunidade do lançamento do fórum. Abriram portas, deram visibilidade e deram iniciação a processos que, não tenham dúvida, renderão frutos. Frutos para quem? Frutos no interesse público, frutos no legítimo interesse dos concessionários e frutos, não tenho dúvida, em benefício dos usuários. Se não, vejamos melhor adiante. Um outro exemplo que poderíamos aqui ilustrar. Concessionária lá, Rodostol, Tribunal de Contas do Espírito Santo. Quer dizer, foi um caso de suspensão do contrato de concessão, anulação do contrato de concessão. Foi essa pergunta que, assistindo a palestra do ministro Benjamin Zilli, a pergunta que eu fiz. Vamos ver, a importância da segurança jurídica dos contratos, sabendo que o TCU está ciente disso, se preocupa disso, como é que é a interlocução? Existe algum projeto em andamento, ou se pensa desenvolver algum projeto de articulação institucional entre o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado? Eu sei que, por estar em Brasília, por sofrer aqui, positivamente, sofrer do lado do bem, gestão, acompanhamento, monitoramento de órgãos da mídia nacional, do Congresso Nacional e assim por diante, o TCU é muito mais vigilante e muito mais consciente dessa questão da segurança jurídica dos contratos. E como intercambiar essa visão? Como, dentro de uma visão federativa, fortalecer essa conexão entre o Tribunal de Contas da União e dos Estados? E o ministro até mencionou a Tricom, é uma associação dos tribunais de conta que participam tanto o da União como dos Estados. E disponibilizou até um contato nosso com eles para que isso
se torne uma prática mesmo. Que eles tenham pelo menos um encontro anual. Pelo menos um. É uma semente. É o começar. E aí vão os desafios. E tem desafios do bem também. Veja, por exemplo, aqui o PIL 2, o Programa de Investimento em Logística do Governo. Já teve um primeiro. Foi sofrível. Teve um segundo agora. E esse segundo teve progresso importante. Alguém certamente estará pensando, mas ainda é insuficiente. É verdade, mas a vida cresce assim, é na margem do aperfeiçoamento. E, sem dúvida, por se mobilizarem, quem se mobilizarem? As frentes da infraestrutura, as associações de infraestrutura, individualmente se mobilizaram. E, ao se mobilizarem, conseguirem progressos importantes. Houve, sem dúvida, maior diálogo. Porque no primeiro, um diálogo quase zero. Houve maior diálogo. Se teve visões mais realistas. De quê? Por exemplo, de taxa de remuneração, que não é pecado. Remunerar é necessário. Não pode ser abusivo, mas tem que ser aquele que atrai o investidor. Isso teve progresso, porque senão é tentativa e erro. Veja no campo de aeroportos, por exemplo, quantas vezes no campo de aeroportos se lançou e saiu deserta. Uma licitação, depois outra. Quem perde é o país. No campo de rodovias, eu digo, é meritório o papel da BCR e de todas as concessionárias. Hoje, como disse o presidente Ricardo, cerca de 61 concessionárias privadas, contratos de concessão em rodovia. Isso é bom? Eu diria que isso é muito bom. E isso é um universo da ordem de 10% a 12% das rodovias do Brasil. Olha que espaço para criar, que espaço para expandir, e atraindo o capital privado, atraindo a participação privada. Mas para isso precisa o quê? Precisa estabilidade de regras, precisa previsibilidade de regra, precisa regulador consciente, órgão fiscalizador, Tribunal de Contas do Estado, que não bote ameaças, que não bote insegurança regulatória ou insegurança jurídica. E aí apertei demais. Depois dos cases regulatórios, então, viria a gestão regulatória propriamente dita. Só um instantezinho, deixa eu ver se eu passei demais. Não. Gestão regulatória. Aí é uma visão evolutiva, né? Que a gente passou os pontos-chave e condicionantes, o porquê de uma gestão regulatória. Com certeza, essa é a expertise nova. Essa é a expertise que exige para cada uma das associações, mas para os concessionários. Para cada uma das concessões, essa expertise. Não basta fazer a rodovia, não basta, como eu dizia na própria agência, não basta um grande engenheiro lá, não basta um time de engenheiros competentes. Olha que eu também sou engenheiro. É muito bom um time de engenheiro competente. No começo lá, antes da ANEEL, fazia-se uma reunião no setor elétrico, a reunião tinha 5 pessoas, era 5 engenheiros elétricos. Depois, quando se construiu a ANEEL, depois do amplo direito de defesa, depois do instituir, os advogados até arrepiam de eu falar isso. Hein, filho? Hein, Murilo? Do devido processo legal, depois do devido processo legal, você chamava para uma reunião, não vinha 5 mais. 5 não. Muito menos 5 engenheiros, vinha 20. E 20 o quê? Desses 20, 18 era advogado. E eu confesso que ficou muito mais animada. O setor ficou muito mais animado, muito mais criativo, muito mais progressista. E as coisas foram se equilibrando, as forças. Então, nesse sentido, veja, o papel do que é a função reguladora e a função regulamentar. Regulamentar é a emissão de atos normativos. Lá o Ministério faz, a agência também faz. E regular abrange isso. Regular é regulamentar acrescidas atividades de fiscalização, ouvidoria e assim por diante. O Tribunal de Contas da União tem lá o seu papel, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E o que cabe ao regulador? Cabe ao regulador assegurar o cumprimento dos direitos e obrigações, não é só dos usuários, dos agentes e dos usuários. Por isso que é difícil ser regulador. É difícil e extremamente motivador ao mesmo tempo. É difícil e extremamente encantador esse papel. Como vale a pena viver essa experiência? E, na sequência, o que é propriamente a gestão regulatória? O que é e para quê? A gestão regulatória, a adoção de estratégias, processos, é o conjunto de ferramentas, é o conjunto de competências, de capacitações para fazer melhor. Fazer melhor o quê? A execução do contrato de concessão. Executar um contrato de concessão não é executar a obra. Não basta só executar a obra.
Você executa a obra em 2 anos, 3 anos, 4 anos, e vai dormir abraçado com o contrato por outros 30 ou 26 anos para completar os 30. E vai ter que conviver com uma agência reguladora. Tem papéis de ouvidoria, papéis de fiscalização, tem que ter capacitação nesse campo. E não é um bicho de 7 cabeças, mas precisa debruçar sobre isso. Precisa capacitar pessoas, precisa se estruturar. E para quê? Para que você vai fazer, então, essa adoção de estratégia e se capacitar? Para assegurar que o contrato de concessão seja verdadeiramente cumprido. E cumprido para quê? Para que você minimize riscos para o concessionário, garanta a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, promova ganhos de eficiência e atendendo os usuários com a prestação do serviço adequado. Foi dito pelo ministro do Supremo, pelo ministro. Foi importantíssimo ouvir isso. Por quê? Obrigado. Por quê? Por que realmente a garantia do equilíbrio econômico-financeiro? É a irmã siamesa da prestação do serviço adequado. Senão desequilibra a balança. A balança tem que estar equilibrada. E essa é a beleza, então, de se ter uma gestão regulatória eficiente. A estrutura de gestão na área de regulação, em termos concretos, para não falar só da concepção, não falar só do conceito, mas para falar o seguinte, da prática. A prática é o quê? O que cabe ao concessionário para desempenhar uma gestão regulatória adequada? Primeiro, tem na sua concessão uma diretoria específica de concessão? Tem uma diretoria, uma área específica de regulação? E eu lhe digo, das 63 distribuidoras de energia elétrica, tem algumas que não têm até hoje. E não por coincidência, são as que estão piores no seu desempenho de qualidade e no seu resultado econômico financeiro. Não por coincidência. E tem algumas dessas 63 que no primeiro ano deu estalo. Tinha lá a sua diretoria técnica, a sua diretoria de engenharia, diretoria de operação, diretoria financeira, diretoria de recurso humano, mas de estalo, algumas no primeiro ano, diretoria de regulação. Nem sabia bem para que era tudo que teria que fazer, mas se encantaram descobrindo um mundo novo. Prestaram um serviço, conquistaram a confiança. Confiança de quem? Confiança dos usuários, porque passaram a prestar um serviço melhor. Confiança do seu controlador, porque passou a ter melhores resultados. Confiança do órgão regulador. Conquistar a confiança do órgão regulador não é importante, é muito importante, é fundamental. Conquistar a confiança do TCU, que também é um órgão fiscalizador. E conquista como? Prestando um bom serviço, fazendo a sua tarefa de casa, tendo uma gestão regulatória competente, capacitando pessoas. Tem empresa até hoje que não é só não ter uma diretoria de regulação. Tem 3 pessoas na área de regulação, tem 2. Agora, se você ver na área de engenharia, tem 83. Na área de direito, tem 28. E tem 3 gatos pingados, 2. E tem empresa estatal, no ramo da energia, que também está estruturado desse modo. Você vai ver lá, tem 3 mil funcionários. Na área de regulação, tem lá 3, 4, 2 departamentos, 3 divisão por departamento, 2 pessoas por divisão. E de onde dita a receita dela? Onde sai a receita dela? Sai do reajuste e da revisão tarifária periódica. Sai do contrato de concessão. Se não tiver uma boa gestão regulatória, vai para o ralo. Mas, e a satisfação do consumidor? Não basta fazer a obra. Você tem que fazer com que a obra seja revertida na base de remuneração dos ativos. A ouvidoria, algumas funções típicas, aqui mostrando, olha só, a importância da ouvidoria, da comunicação, área de comunicação. Raul ali até arrepiou os cabelinhos também, né, Raul? Se emocionou falar da importância da área de comunicação. Não tenha dúvida, vale aquela máxima também. Mas a área de comunicação, com tanto engenheiro, tanto economista lá dentro da empresa, eu digo, na área de comunicação, de novo, você não vive disso. Vamos só viver comunicando na concessão. Mas morre pela falta disso. Comunique mal para ver hoje em dia. E a ouvidoria? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. E ainda na área de rodovias mesmo. Quanto é comum, todos nós trafegamos em rodovias aí por esse Brasil afora, você vê
Você vê lá uns outdoor. Ouvidoria da NTT. 0800, não sei o que, não sei o que. Problema, ligue para lá. É um jeito de administrar. Quer ver um outro? Quer uma alternativa para isso? Uma alternativa? Nós, da ANEEL, um dia, fizemos, a ANEEL, diferente de outras, tem agências estaduais descentralizadas. Não são da ANEEL, são do Estado. Criadas por lei, imagem e semelhança, e conveniadas com a ANEEL. Poxa, que papel! Toda vez que você descentraliza, eu ouvi essa pérola aqui durante esse congresso. Quem descentraliza, quem sai da União, cai para o Estado, cai para o município, você chega perto da célula-mãe, você chega perto das pessoas. Se torna tudo mais próximo, tudo mais efetivo. E foi uma conveniada com a ANEEL, por acaso, lá do Pará, viu? Foi a Arcom do Pará, um dia nos deu um ensinamento. Um dia ela veio com o seguinte slogan, para comparar com esse negócio. Problema na rodovia, ligue para a NTT. Ou então, similar seria, problema de energia, ligue para a ANEEL. Você imagina, quem morasse lá em Torixoréu, no Mato Grosso, problema de energia, ele liga para uma tal de ANEEL, que nem fala a mesma língua dele, não tem nem o sotaque dele. Parintins, vai ligar de Parintins para reclamar na ouvidoria da ANEEL. É um jeito, não é o melhor jeito. Nem para a NTT. Sabe como é que foi o slogan estadual? Foi assim, da agência estadual, foi assim, problema de energia, nós aprendemos com eles, viu? Humildemente aprendemos com eles, nós não sabíamos disso. Problema de energia, ele disse, ligue para, não era para o bispo, nem para o padre, nem para o prefeito, problema de energia, ligue para o seu concessionário. Ele que tem obrigação. Está no contrato de concessão. Problema de energia, ligue para o seu concessionário. Não resolveu? Ligue para a agência reguladora. Ela é uma segunda instância. Se não, aí você diz, puxa, mas eu vou botar logo o meu telefone da ouvidoria. Bom, primeiro, tem ouvidoria? Tem ouvidoria na sua concessão? Tem que ter. Precisa ter. É um veículo extraordinário de você receber feedback. Tua ouvidoria funciona? Tem, está aparelhada? Funciona? Os problemas têm que vir para você. Você filtra. Você resolve. Em primeira instância, você resolve. Porque se não for para você, se o problema da rodovia é para ligar para a NTT, você está frito. Por quê? Porque ela vai logo com um processo de fiscalização e vai com um processo punitivo e assim por diante. Mas não é isso que está importando. Eu não estou dando uma dica para fugir de multa, não. É muito mais do que isso. É muito mais profundo. Eu estou dando algumas simples sugestões de como ser eficaz. Porque nós queremos entender melhor o consumidor. Queremos ganhar a confiança. Confiança de quem? Senhor concessionário, ganhar a confiança de quem? Confiança do usuário. Problema seu, ligue para mim. Eu não ligo para o PROCON. Não é para ligar para o PROCON. Não é para ligar também para a NTT. Ligue para mim. Quem sou eu? Sou o seu concessionário, eu que tenho que resolver. Agora, se eu não resolver, não é para o bispo, não. Pode ligar para a agência e a agência terá que agir. E assim a vida se faz melhor. E você agindo assim, depois apresente. Em vez de o probleminha lá, do pneu, do não sei o quê, do buraco da pista, ligar para a NTT, ligue para a sua agência. Ligue para o seu concessionário. E depois você se apresente. Não vá só ao concessionário. Você sabe o que é? Não, tinha cara que quando eu via que apontava lá na escada lá da ANEEL, eu já sabia, já sei, vem pedir tarifa. Não, a conversa era só essa. Vinha pedir aumento de tarifa. Agora, tinha outro, rapaz, que surpreendia. Ele chegava lá e dizia, eu vim trazer aqui o meu resumo, o meu mapa, minha planilha Excel, não sei o quê, dos casos de ouvidoria que eu atendi. Recebi 1.800 casos. Resolvi 800, estou com 500 pendentes, estou com 300 não sei o quê. Oxa, já olhava diferente, já prestava mais atenção nele. E aí, de repente, ele despedia e ia embora, dizia, rapaz, mas nem pediu tarifa? Esse cara é diferente. Esse concessionário é diferente, tem outro tipo de comprometimento. Percebe que a vida vai se transformando? Você ganha confiança do regulador. Por exemplo, quantas vezes eu fui no Congresso Nacional, como regulador, prestar conta, sem ser convocado? Não, até porque a agência reguladora não é convocado, viu? O diretor-presidente da agência reguladora, ele é convidado. Convidado. Não cabe convocar. Querem até mudar a lei, mas é convidado. A gente ia sem ser convidado. Se voluntariava, quero prestar conta. 1000 vezes melhor prestar conta para preservar a autonomia ao Congresso Nacional
com todas as suas dores e alegrias, hein, ir ao Congresso Nacional, do que prestar conta ao ministro da área. Porque senão, ficou dependente. Pode chamar ele de chefe. Eles já pegam lá o orçamento, já contingenciam o orçamento, cuida da mesada, e você ainda vai prestar satisfação do teu serviço, chama de chefe, chama de pai, ou então chama de padrasto, como você queira. Mas é autonomia de agência, é conquista de confiança, é esse campo que eu digo que serve para o regulador. Mas indo à frente, então, olha, é nessa capacitação da gestão regulatória, é caprichar nesses campos. Não são campos de importância subsidiária, não são. Ouvidoria, comunicação, planejamento estratégico. Poxa, qual é a missão? Quais são os objetivos estratégicos? A gente faz uma concessão consistente, robusta. Conselho de usuários. Ah, na minha concessão não tem. E o que você fez para criar? Trabalhe para ter. E depois você conte para o teu regulador que nós trazíamos 2 vezes por ano os conselhos de consumidor de usuários das 63 para discutir aqui em Brasília. Importantíssimo. Você tem um canal. Fale comigo, teus problemas. Você quer que o problema do seu filho ele trate com quem? Com o teu vizinho, com o teu chefe, com o teu patrão? Contigo. O problema do seu usuário, trate com você. Você resolve em primeiro nível, em primeira instância. Passei demais. Pontos de relevância da estratégia de ação. E tem que ter uma estratégia. Não adianta formar uma competência interna, que precisa. Qual é a sua área regulatória? Capacitar as pessoas e ter uma estratégia de ação. Eu falei muito aqui da estratégia. A estratégia, o ponto-chave da estratégia chama conquistar a confiança. De quem? Do regulador, do Congresso Nacional. Como? Vai lá na comissão do Congresso Nacional, vai lá no TCU, apresente, mostre, se apresente, faça audiência pública e assim por diante. Conquistar a confiança é um plano de relacionamento de gestão institucional. Então, são pérolas. A gente deixa isso, fica à disposição dos senhores, porque o tempo passa rápido. Ponto de relevância da estratégia de ação. Por exemplo, aqui, muito relevante, olha, estruturar e fortalecer a atuação de cada associação de serviços outorgados e de representação. Fortalecer. Mas você diz, puxa, são ações complementares. Faça a sua tarefa de casa. Se capacite na gestão regulatória. Seja craque dentro da sua concessão. Isso é indispensável, isso é necessário. Só não é suficiente. Tem uma associação forte, capacitada também, porque ela terá outras instâncias de atuação. E quando a gente achou que isso era tudo, com clarividência, essas 8 associações chegaram à conclusão que ainda precisaria mais. Por que não um fórum que congregue 8 delas num primeiro momento? Já nasceram grande. Com 8 já nascem grande. Terão espaços de interlocução que só elas serão capazes para serem ouvidas. E nós vamos ver como, numa pauta mínima, numa agência mínima de trabalho que a gente mostrará adiante. Desafios e oportunidades. Pegar a realidade, né? A crise econômica e financeira de grande proporção que o país vive e ver nisso também oportunidades. Tá bom, obrigado. Troca de experiência, ela está me regulando ali no tempo. Só um pouquinho de saudosismo. Muito melhor quando eu que era regulador, viu? Quando eu regulava. Mas, modestamente, me enquadro na condição de regulado e tem também as suas belezas, viu? Tem suas alegrias, com certeza. Gestão regulatória, desafios e oportunidade. Olha aí, um pouco daquilo que eu já mencionei. Estruturar a área de regulação, capacitar a equipe, definir forma de atuação, estratégias, aprimorar os relacionamentos institucionais. Uma concessão não é uma ilha, não é trabalhar para dentro. Vamos fazer engenharia e operação. Legal, e de todo insuficiente. Vai ficar pequeno. Conquistar a confiança, essa é a palavra-chave. Puxa, aí agora andei. Perfeito, estruturar uma ouvidoria efetiva, estruturar uma área de comunicação efetiva, são pérolas. Isso complementa, isso dá musculatura, isso dá porte, isso dá satisfação, isso dá retorno. Isso garante resultado empresarial, resultado da concessão. E na sequência, desafios e oportunidades. Aí chega-se na criação de um fórum.
Criar um fórum por quê? Uma moda legal? É a bela oportunidade? É para dar uma visibilidade legal? Não, é para ser eficaz. É para ser um estágio complementar à concessão, no segunda instância, à associação, e viram que juntos poderiam ser mais fortes. Ou para negociar um PIO, o PIO 3, Programa de Infraestrutura Logística 3, que virá. Será que o concessionário sozinho, ou a associação A ou a B? Não. E os cases bem-sucedidos de uma associação, que podem ser passados para outra, é o Brasil que ganha. É o interesse público que ganha. Por exemplo, veja no caso de ferrovia, que o Rodrigo Vilaça bem conhece também. No caso de ferrovias, no PIO 2 se pensou numa saída, porque ferrovia não decola nesse país. É difícil decolar os trilhos de ferro, né? Não decola. Você licita e não decola. Pensou-se, teve-se uma ideia. A ideia foi, vamos pegar a Valec, vamos pegar uma empresa pública, e ela vai ser a garantidora. Ela vai, na licitação, quem vencer a licitação para botar aquela ferrovia, toda a capacidade de transporte da ferrovia vai ser alocada, adquirida, comprada, remunerada. Uma receita anual garantida pela Valec. Acharam o ovo de Colombo. Essa foi a proposta do PIO 2. Faltou o quê? Faltou diálogo. Porque quando foram dialogar mais de próximo com os interessados, viram, mas essa ideia resolve. Longe de resolver. Por quê? Quem que estava dando a garantia? A Valec. Quem era a Valec? Não estou preocupado com a Valec, Deus me livre, não quero ser juiz do mundo, nem juiz de Valec, nem juiz de nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, era uma garantia de governo, uma garantia pública de assegurar aquela receita. Imagina, entre um momento de crise como esse que estamos vivendo hoje, cadê aquela garantia? E nós estamos falando de um contrato de concessão por 30 anos, não funciona. E por acaso, no ramo da energia elétrica, as rodovias elétricas, que são as autopistas elétricas, que são as linhas de 500 kV, 345 kV, você licita e quem vence tem uma receita anual garantida. E quem que garante essa receita anual? Não é a Valec, não é o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema do Setor Elétrico. Quem é? Você pega aquela concessão daquela rodovia elétrica e divide numa dezenas de contratos, em dezenas de contratos, que cada distribuidor que vai ser beneficiado tem uma obrigação de pagar por aquilo. E que, no instância final, vem da tarifa do consumidor. Isso foi uma solução que funcionou no Brasil. E que, por isso, a criação de um fórum, porque a ABRAD é parte desse fórum, viu? A ABRAD de Energia Elétrica, Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia, é uma das 8 desse fórum. E ela conhece dessa experiência. Ela vive dessa experiência. Ela também é beneficiada dessa experiência. Esse intercâmbio. Então, nos desafios e oportunidades, para que o fórum, um espaço de discussão apartidária e de sentido pluralista, com representatividade no cenário nacional. Perfeito. E para quê? Para promover o debate em torno de questões e soluções. Não é para debater problema. Debater problema é pouco. Problema, só levar problema para casa? Não, debater problema e encontrar solução. E soluções compartilhando. Atuação articulada, sinérgica e com foco estratégico. É isso que pode desenvolver realmente esse fórum. E na gestão regulatória, então, aqui é um breve resumo de tudo que foi dito, sob a guisa de considerações finais. É guiar, sim, a gestão regulatória por itens de controle intrínsecos à regulação. Indicadores estabelecidos, mas não se limitando a eles. É bater metas de qualidade de serviço, metas de ouvidoria, metas de reclamações de consumidores, metas de atendimento ao público e assim por diante. Conquista da confiança. Esse ponto já está bem enfatizado para os senhores e junto aos demais stakeholders. Ainda à guisa de considerações finais, atuar no fortalecimento, veja só, institucional das agências. Regulador fraco não serve a ninguém, não serve ao usuário nem ao concessionário. Então é importante, mas como trabalhar por isso? Por exemplo, teve agência reguladora que ficou 3 anos com
um diretor. Em outras palavras, incapacitada de decidir, porque por lei é uma decisão colegiada e tem que ter um quórum mínimo. Imagina, e nós assistimos esse regulador fraco, que não te fiscaliza, que não regula, que não atua, não satisfaz o interesse público e muito menos o concessionário. Então, atuarmos para isso. E quem vai atuar nessa linha? É um concessionário isolado ou é uma associação, por mais forte que ela seja? Não, é um fórum nacional que mais porte ainda terá. Agenda propositiva e assim por diante são pontos relevantes. Proposta de agenda, desculpa, esse eu já passei. Valorização das boas práticas regulatórias, o que deu certo num, compartilhar com o outro. Transparência, transparência é uma pérola. Transparência não é só para regulador, não. Faça transparência na sua concessão. Divulgue, publique, use a área de comunicação. Quantas ouvidorias você realizou? Nas ouvidorias, quantas reclamações você atendeu? Quantas você não atendeu? Como prossegue? Você mesmo, tenha seus indicadores intrínsecos e vai ver que a vida valerá a pena. Sobre a proposta de agenda de trabalho para o fórum, qual é a motivação? Para quê? Vai começar um fórum, não adianta. Isso foi a visão dos senhores. Nós fomos só um instrumento para ajudar a formatar. Mas era criar um fórum que tivesse um conteúdo, que partisse desde o início com uma agenda propositiva. Um fórum para quê? Um fórum por quê? Um fórum que começasse atuando de que modo? Que começasse atuando, sobretudo, na busca de atuação aglutinada, articulada, e que tivesse uma pauta mínima, uma proposta de agenda. Agora, esse fórum, ele tem que trabalhar para dentro e tem que trabalhar para fora. Ele não vai só atuar para fora. Para dentro, ele tem que se organizar, identificação de desafios, de vulnerabilidade recorrente. Tem problema que muda todo ano. Mudou o governo, mudou os membros do Tribunal de Contas do Estado, e os problemas são recorrentes, voltam a ser questionados. A legitimidade do teu contrato de concessão. Faça um trabalho prévio, faça um trabalho de aproximação, e assim por diante, a compartilhamento das boas práticas de governança. E, para finalizar, a proposta de agenda externa de trabalho para o fórum. Aqui se proporia o fórum. O fórum, buscar desoneração de carga tributária. Concordo que um sozinho tem dificuldade de buscar isso, de criar uma representatividade de interlocução institucional. Por exemplo, para alguma agência que não esteja com o seu foco adequado, das suas competências, olhando só do lado do usuário, o fórum pode ter um espaço próprio de fazer e promover essa articulação. Do mesmo modo, vamos dizer, buscar aqui uma contribuição para consolidar a atuação das instituições. É mesmo. Qual o papel do Poder Executivo, aplicadores do direito, os agentes econômicos, associações setoriais, associações de usuários, que tudo isso aqui exista e se consolide, os órgãos de controle, os reguladores. É importante dizer para o TCU, ele cumpre um papel essencial para a sociedade, mas não pode ser invasiva a atuação dele em relação às outras instituições. Isso ser dito, isso ter em reuniões, isso ter diálogos institucionais. E na sequência da proposta externa de trabalho, a promoção de eventos temáticos, tipo este, que tem a maior riqueza e a maior validade, para fazer os aperfeiçoamentos dos processos licitatórios. E veja só a importância de se ter um programa plurianual de licitação de concessões. Não se vive num campo de tanta carência como a infraestrutura no Brasil, de ações espasmódicas. De repente gera-se o PIL não sei das quantas, 3, 2, 1, tá certo? Isso é algo programado. Como são hoje as licitações de concessão de transmissão? Você tem elas semestralmente, você tem isso com uma previsibilidade, você pode se planejar, você é investidor. A sociedade pode ter visibilidade e acompanhar esse processo. E desse modo, se buscar então a consolidação de um ambiente competitivo, ampliando-se a participação. Eu acho que aqui agora já foi a intervenção já foi a regulação da coordenação, viu? E já fomos para o final de tudo. Mas eu diria o seguinte, que nesse sentido,
consolidando a participação privada na expansão da infraestrutura. Os privados saberão fazer melhor. É ter uma crença que cabe o papel de Estado para o agente regulador, para o poder concedente de formulação de política. E para o concessionário, é conquistar a confiança da sociedade, dos stakeholders e fazer com isso com que a vida vale a pena de empreender e de crescer a participação da iniciativa privada do setor de infraestrutura do nosso país. Muito obrigado e desculpe aí do horário. Estamos à disposição. José Mário, muito agradecido, mas o que foi feito aqui é o seguinte, o controlador controla, mas se não cumprir, se o regulado não atender, há punições. Então, fique tranquilo. Mas eu acho que temos aqui, com certeza, um começo. Estou bastante otimista com relação ao fórum, até porque tivemos muito sucesso em trazer as contribuições aqui do experiente regulador, que nos inspira com relação aí a uma agenda de trabalho. Lógico que nós não vamos começar aqui a discutir essa agenda de trabalho, mas eu queria passar a palavra aos meus pares desse fórum, para dar as suas ideias, colocar exatamente, talvez, a motivação que encontrou dentro da sua própria associação e fazer as considerações livres que queira fazer nessa oportunidade. Estamos registrando essa sessão, é a sessão, que eu diria, inaugural do fórum, portanto, fiquem bastante à vontade. Eu convidaria, nesse momento, o Rodrigo Vilaça, vamos ali pela ordem, só para fazer essa sequência. Por gentileza, Rodrigo, você tem a palavra. A palavra é baseada nos trilhos, principalmente. Mas eu diria que são quase 20 anos do modelo de concessão no nosso país. Certo? Do mais recente Plano Nacional de Desestatização, começou em 92, e o sistema de transportes, no caso o nosso, setor de ferrovia, a partir de 96, 97, se iniciou essa modelagem. O entender das entidades correlacionadas, Ricardo, em abraçar a sua ideia e a sua intenção, é exatamente o de procurar aperfeiçoar a modelagem que uma entidade tem diante da sociedade como um todo. Não só diante, ou não só para prestar contas aos seus investidores, mas principalmente na forma com que nós nos apresentamos à sociedade. Esse é o objetivo dentro de uma evolução natural, ao longo desses quase 18 anos de concessão de ferrovias, em que nós passamos num ciclo de 30 anos, na metade do caminho, em que temos que evoluir, continuar crescendo, continuar expandindo não só os resultados econômicos, financeiros do processo, mas naquilo que se determina na qualidade da prestação do serviço dentro do que se impõe e se necessita. Eu vejo com bons olhos a adição futura nas discussões que o Fórum vai proporcionar nessa interação e integração com todo o sistema de infraestrutura e trazer os centros acadêmicos, os nossos grandes líderes e professores entusiastas, como o Abdo bem colocou ao longo de sua exposição, para que tenhamos a visão da próxima década, do próximo momento, para evoluirmos mais rapidamente. Uma cobrança que hoje já não é mais um telex, um fax, nem mesmo um SMS. Nós estamos envolvidos numa sistemática de informação muito rápida. E essa visão de alta tecnologia também deve ser empregada a nós, no sistema de prestadores de serviço. Eu vou dentro dessa linha. A recepção no nosso setor de transporte foi grande, o transporte ferroviário, bastante grande, bastante motivadora, porque nós defendemos que a ideia
E a essência de uma associação, de uma entidade, é o de colaborar, é o de aglutinar, é o de buscar consensos em práticas que até então eram desconhecidas. No nosso caso de ferrovia, aliás, de transporte terrestre, a agência veio depois de iniciadas as concessões. Nós somos mais velhos que o próprio agente regulador. Então, era natural que balizamentos fossem feitos até mesmo com a energia elétrica, né, na criação, que foi a primeira, para que os encaminhamentos ou as necessidades fossem feitas mediante demandas. E esse tempo e esse processo público, quando comparado ao privado, é completamente diferente. Então, esse desajuste precisa ser trazido a uma realidade mais rápida, mais precisa do que nós precisamos. E interagir com os demais setores vai, sim, proporcionar, vai, nos pontos chaves, fazer com que nós possamos avançar mais rapidamente com o poder fiscalizador, com o poder regulador, né, que nós aí tratamos com o Executivo, com o próprio Legislativo e o Judiciário, de forma muito intrínseca, o tempo todo falando e tratando. O Abdo falou de engenheiro, de advogado, né, e de pessoas, como os usuários, envolvidos no mesmo sistema. Então, temos que agir mais rápido, temos que prestar esses esclarecimentos de uma maneira mais adequada. Seria isso. Antes de ouvir o Douglas, que é o diretor da ANEA, eu queria dizer exatamente o motivo de estarmos aqui em Brasília é a associação se relacionar com o poder central da República, quer dizer, com todos os poderes. Quer dizer, então, pela primeira vez fazemos aqui um congresso, mas a BCR, no caso especial, como associação, também reinaugura ou inaugura instalações maiores aqui em Brasília, ampliamos as nossas instalações, porque o relacionamento da associação cresceu de uma maneira espantosa com relação a ter que se relacionar com o Congresso Nacional, com o Ministério de Transportes, com o regulador, com a NTT. Tudo isso deu um grande número de novas atividades e é exatamente aquilo que se deseja de uma associação. Eu acho que hoje o Congresso aqui, essas várias promessas de conexão aqui com o Tribunal de Contas, né, com o Superior Tribunal de Justiça, quer dizer, tudo isso com o Congresso, os legisladores aqui, senadores e deputados abrindo as portas, marca esse processo nosso de chegada a Brasília. Eu acho que muitas associações já têm essa experiência de estar aqui. Para nós é uma experiência mais recente, dos últimos 2 anos, né, dentro de um processo de reestruturação. Mas eu queria passar agora a palavra ao Douglas. Por gentileza, Douglas, meu par aí, por favor, faça as suas considerações, fique bastante à vontade. Isso, Ricardo, obrigado aí pelo convite. Nós da Associação de Aeroportos, né, acho que somos a associação mais nova que tem aqui. Fomos criados em 2013, temos 2 anos apenas de associação. O projeto de concessão de aeroportos é um projeto recente no Brasil. Temos aí 4 anos, entre 3 e 4 anos, das primeiras grandes concessões dos grandes aeroportos públicos do país, com Natal, começando por Natal, depois Brasília, Viracopos, Guarulhos, Galeão e Confins, com investimentos brutais em apenas 18 meses aí para poder abafar o caso do Imagina na Copa, né? Assim, a gente vê, se teve problemas nos aeroportos, nós não vivenciamos isso. E participar de um fórum como esse para nós é extremamente importante, foi muito bem visto, muito bem aceito e muito bem recomendado pelos nossos presidentes dos aeroportos, dos grupos que estão por trás dos grandes aeroportos, né, que foram concedidos. É um motivador e também é uma âncora para nós, né, que somos uma mais nova associação, e aprender com vocês que já estão há muito tempo aí é uma grande satisfação, né, de tê-los como amigos, companheiros, numa luta que vai ser grandiosa, né? E para nós, o organismo regulador, por exemplo, está começando agora também.
E o que a gente mais está percebendo é que o contrato de concessão ele é entre partes. Ele existe ele é signatado entre o poder concedente, que é o órgão regulador, e a concessionária, que é o que disse brilhantemente o doutor Abel. Não existe um contrato de concessão que não seja para preservar tanto os interesses do concessionário quanto os interesses do usuário ou do poder público. Isso tem que ser enraizado no país, isso tem que ser uma bandeira que nós precisamos seguir com ela. O desenvolvimento de uma concessão, ele passa muito pela compreensão do regulador, que ela também é interesse do regulador. Então, isso nós estamos vivenciando dentro da ANAC, estamos vivenciando isso com a SAC, estamos construindo isso. É uma agência nova, é um modelo novo, está sendo melhorado, está evoluindo. E eu acho que trabalhar num fórum onde já tem essa experiência, poder trazer essa experiência para esse nosso regulado, vai ser muito interessante para nós, né? Não alongando muito, mas dentre os principais pontos aí, eu acho que a competição e a ampliação da iniciativa privada é sucesso. Nós temos claramente no país a melhoria do serviço em energia, uma evolução fantástica nisso, a evolução dos serviços de rodovia. Se você for pegar as 10 melhores rodovias avaliadas no país, as 10 são concedidas. A melhoria do serviço na prestação do serviço dos aeroportos. Hoje, os aeroportos concedidos, ao todo, a gente movimenta 216 milhões de passageiros. São 26 bilhões de reais que serão investidos nos próximos 20 anos. Mais de 45 bilhões de reais só em outorgas. Então, tudo isso traz caixa para o governo e traz investimento. E essa melhoria do serviço já foi sentida por todos vocês que passam pelos aeroportos brasileiros. Então, contar com esse fortalecimento, contar com a sinergia dessas demais áreas, de energia, de ferrovia, de telecomunicações, enfim, para nós vai ser muito positivo. Obrigado por nos convidar e obrigado por dar essa oportunidade. Bom, e em seguida vamos pedir a palavra do Augusto Salomão, porque nós vamos precisar de muita energia, né? E eu sei que você dispõe naquelas suas redes, mas, por favor... Ontem muito gás, né? Bom, a Abegás, ela representa as 27 distribuidoras de gás canalizado e quando o Ricardo nos ligou para falar um pouquinho do fórum, mais do que depressa, nós já concordamos de imediato com a participação. Eu acho que a gente precisa, de fato, ter voz e, mais do que ter voz, ser ouvidos, né? E essa questão que envolve as concessões, as questões tributárias, as questões de financiabilidade do setor, e o setor de infraestrutura como altamente demandante de financiamento para a expansão da própria infraestrutura, da necessidade existente da infraestrutura no país, considerando o momento atual que nós estamos vivendo com o governo, em relação a toda essa falta de capilaridade de investimento, perda de nota de investimento, quer dizer, todos esses fatores de gravidade que vão naturalmente pesar sobre cada um dos nossos associados, né? As associações, elas têm cada vez mais se profissionalizado, né? Ela tem buscado quadros técnicos, quadros competentes no sentido de buscar alternativas, que conheçam determinados setores, que possam ter uma interlocução cada vez maior junto ao Senado, ao Congresso, ao governo, aos ministérios, às agências. No meu caso, especificamente, ainda tem os estados, a exemplo do município, ela tem os estados e os municípios, né? Não que nada é tão ruim que não possa ser pior, né? Então, no meu caso, são 27 estados, 27 concessões, né? E o poder da Constituição, artigo 25, parágrafo 2º, dá ao Estado o direito da distribuição de gás canalizado diretamente ou através de um terceiro. Das 27 distribuidoras que nós temos como associados, 5 já foram privatizadas, que são as 3 de São Paulo e as 2 do Rio de Janeiro. As demais são antes da PPP, mas já eram PPPs por excelência, porque eu tinha a Petrobras, o Estado e o investidor, que em alguns casos é Mitsui Gás e em outros casos é Termogás. Então, a gente tem um grupo dentro da associação que a gente tem cada distribuidora numa fase de maturação, né? Então, eu tenho distribuidoras centenárias, distribuidoras com 10 anos de vida, com o mercado Greenfield, tudo para ser feito ainda. Tem uma Comgás que liga 150 mil clientes ano, tenho companhias do Nordeste que ainda nem receberam o gás da Petrobras. E isso, para nós, é um fator de pressão muito alto, porque eu tenho um único supridor
no mercado brasileiro hoje, que é a Petrobras, que, por coincidência ou não, concorre comigo diretamente com todos os outros energéticos substitutos, GLP, óleo e combustível, enfim. A vida não é fácil para ninguém, né, Ricardo? Então, a gente espera que a agenda para o setor de energia, para o setor de petróleo, para o setor de gás, é uma agenda muito pesada, que tem muitas mudanças a serem feitas. A questão da partilha, por exemplo, imputou-se a Petrobras uma demanda muito alta de investimento, que, na atual condições, ela não consegue responder a esses investimentos. Tem alguns projetos de lei tramitando no Senado no sentido de mudar essa concepção da partilha, de forma que o investidor privado possa ter mais autonomia de produção e venda. Acredito que tenha ganho um apoio muito importante dos estados, porque, naturalmente, os estados estão deixando de ter arrecadação uma vez que não há produção, e ICMS caiu, os royalties também caíram. Então, acho que o cenário mudou de um lado ruim, porque a gente vê uma empresa como a Petrobras na situação que se encontra, com algumas discussões sérias lá com relação à governança, o presidente de conselho se afastando, licenciando, por razões óbvias, de demanda, inclusive, da própria empresa a qual ele preside, que é a Vale do Rio Doce. Mas nós temos hoje um problema relativamente grande para ser resolvido no setor. O país precisa crescer, precisa de gás, as indústrias brasileiras são demandantes de consumo intensivo de gás natural, algumas 100% dependentes, a exemplo da indústria petroquímica, que está deixando o país, migrando para outros países, a exemplo do que está acontecendo nos Estados Unidos com a produção do gás de xisto, o shale gas, que está o preço muito mais barato que o nosso. Então, essa questão da competitividade da indústria brasileira ela é fundamental. Então, essa é a principal agenda hoje da Begás, que a gente vai tentar aí harmonizar esses conceitos junto com o Fórum, para podermos trabalhar essa questão da competitividade brasileira, questão da tributação, questão da própria competência humana, enfim. E eu só tenho a agradecer, Ricardo, dizer a você, aos nossos amigos aqui do Fórum, que conte com a Begás, conte comigo, a gente está à disposição, e parabenizar o árbitro pela apresentação, que realmente é louvável, passar o que passou, criar o que criou dentro da ANEEL, né? Fundamental. Muito prazer, muito obrigado. Bom, em seguida, vamos perguntar também ao nosso par aqui, o Roberto Muniz, presidente da BICOM, que se junta também ao nosso fórum. Está faltando água, né? Antigamente dizia, entrou água era coisa ruim, agora quando entra água é coisa boa. Né? Crise hídrica. Mas, Ricardo, primeiro queria parabenizar você por capitanear esse momento. Eu acho que é um marco para a infraestrutura brasileira, em que pese, talvez as pessoas não tenham a dimensão do ato que estamos fazendo hoje, mas eu acho que esse ato ele vai desfraldar uma possibilidade de uma discussão, de um aprofundamento de discussão, para que a gente comece a entender a infraestrutura, né, nas suas varas óticas, mas também com cada modal desse aqui podendo se comunicar, se conversar, e a gente talvez, além de ter a agenda que seja transversal, talvez tenhamos, até agendas bilaterais aí para discutir. O fato é que eu percebi aqui com vocês, já aprendi uma coisa. A cada instante a gente vai quebrando essa fronteira que eu chamo a fronteira do capitalismo. Né? Eu achava que o saneamento era a última fronteira do capitalismo, ou seja, o capitalismo ainda não tinha chegado ao saneamento. Nós estamos apenas em 304 municípios dos 5.566. Então, quase não estamos presentes, podemos crescer muito. Mas quando o nosso amigo aqui dos aeroportos, o Douglas, chegou, eu já me sinto um sexagenário. Né? Então, a gente começa a perceber que a gente vai quebrando essas fronteiras, diminuindo um sentimento que parece que o Estado se apropria da capacidade de produzir e produz com baixa qualidade, com alto custo, em cada setor que a gente consegue chegar. É claro que, a cada instante, a gente também tem que se redimensionar, se requalificar, mas a gente percebe que a chegada da iniciativa privada em todos os setores, ela é sempre bem-vinda e atrai investimentos, atrai recursos humanos, atrai tecnologia, e isso cria um ambiente propício para que a gente tenha aquele ambiente competitivo que ele é salutar e que faz, aí sim, o setor crescer e transpor, né, todos os obstáculos para o seu crescimento. A questão que eu quero colocar, talvez
que é o maior desafio da gente. A cada 2 brasileiros, apenas um tem coleta de esgoto. Só um. E a cada 3 brasileiros, apenas um tem seu esgoto tratado. Então, a gente está num verdadeiro apartheid social, só que está debaixo da terra, a gente não percebe, mas a gente começa a sentir no cotidiano da gente a falta da água. Nós temos uma perda nos nossos sistemas que beiram a 40%, isso num sistema nacional de informação que não é auditado. Então, se for auditarmos, nós estaremos aí com a perda próxima a 60%, 70%. Então, nós temos aí um caminho muito grande, e aí acho que a nossa, eu acho que o maior desafio é a gente trazer uma palavra que eu acho muito importante para o setor, para todos os setores, que é a previsibilidade. Eu acho que a gente aprendeu muito com a economia quando a gente começou a perceber que era possível prever taxas de inflação. A gente está perdendo um pouquinho até essa capacidade hoje, mas quando a gente começou a dar previsibilidade na economia, a gente percebeu que tivemos ganhos muito importantes da sociedade como um todo. A mesma coisa a gente quer buscar, essas regras mais previsíveis através de uma regulação, de uma gestão regulada, e isso a Abdon nos deu aqui uma aula para que a gente crie o equilíbrio, onde a gente seja previsível para os nossos investidores que querem ter o seu retorno do capital, que seja previsível para o Estado, que saiba quando vai ter os investimentos, e também seja previsível para o cidadão, para o usuário, que ele saiba quando vai realmente fazer com que aquele direito, que muitas vezes está só na Constituição, nossa Constituição é cheia de direito, e muitas vezes o nosso Estado não entrega esse direito. Nós somos o caminho, uma das possibilidades para que esse direito chegue a todos os brasileiros. E aí eu queria só, para finalizar, numa discussão, Abdon, que eu tive também com uma agência reguladora, onde ele tinha muito essa visão de dizer assim, não, mas eu estou aqui em defesa do cidadão, do contribuinte, do usuário. Aí eu fiz uma pergunta a ele, eu disse, mas de que geração? Porque se você continuar só defendendo essa, a próxima não vai ter água. Então, a sustentabilidade dos nossos serviços passa por essa regulação. Então, nós estamos aprendendo que se a gente não plantar hoje, a gente não colhe amanhã. Então, muitas vezes, uma baixa tarifa hoje não necessariamente é o melhor para a sociedade. Então, a gente tem que realmente rever os nossos conceitos. Eu acho que o Estado brasileiro, a própria imprensa que estava aqui hoje, que muitas vezes não entende o processo, como é que esse processo novo está sendo colocado, às vezes ela pesa demais para quem está lá na frente do serviço e que tem que mudar um processo cultural dentro do Estado. Então, eu queria aproveitar esse momento, Ricardo, dizer que a ABCOM ficou muito feliz de poder participar com você, com vocês, com todos vocês. Acreditamos nesse modelo, temos a convicção que o Fórum é esse marco, e acho que nós temos aí um desafio muito grande pela frente, que é fazer com que esses pontos que foram colocados aqui pelo nosso professor, para que nós possamos realmente mergulhar de corpo, alma, embarcar a tecnologia nisso aí e trazer o Estado brasileiro, que o Estado que se agiganta na possibilidade de regular, de fiscalizar, e cada dia está perdendo está perdendo mais a capacidade do fazer. É outra coisa que eu acho que a gente precisa começar a avaliar muito, o custo do não fazer. Então, quando a gente começa a olhar o custo das coisas, a gente não está avaliando muito o custo do não fazer. E esse custo do não fazer tem gerado crises em todos os setores que nós já estamos aqui. Tivemos já apagão na energia, estamos com um apagão hídrico, o mundo não entende como é que a gente tem 13% dos recursos hídricos do mundo e conseguimos fazer com que o nosso país tenha falta de água. Nas economias maiores, nas maiores economias do nosso país, nos estados que têm a maior capacidade de investimento, a gente
está conseguindo, né, desconstruir uma política de gestão, de planejamento, né, de recursos hídricos. Então, eu acho que a gente precisa estar com esse olhar para o nosso futuro, para que a gente possa dar uma sustentação para essas gerações futuras não passarem por muitos apagões, como tivemos nos aeroportos, né, e que eu acho que a chegada da iniciativa privada, ela deu uma outra, né, ela conseguiu, né, construir, consolidar, né, esse crescimento que houve no uso da aviação nacional, e com isso a gente possibilitou até ter grandes eventos, né, como a Copa do Mundo e também vai ter nas Olimpíadas, mas eu acho que a grande questão não é essa, é a gente poder, né, tratar melhor e prestar melhor de serviço para os nossos brasileiros. Então, parabéns, Ricardo. Conte com a Abicom, trago aqui a palavra do Paulo Roberto, que é o presidente do Conselho. Aprovamos essa carta que vamos assinar hoje no nosso Conselho e estamos juntos aí nessa caminhada. Muito obrigado. Presidente, me permite um comentário? A sensação, talvez seja uma das entidades ou associações mais antigas, é que a sensação do que eu ouvi do Douglas, de todos os meus colegas, é de que nós fizemos muita coisa, continuamos fazendo, mas o que tem pela frente é tão grande que não é que seja assustador, mas nós temos que seguir adiante, temos que fazer, e essa troca vai ser muito, muito oportuna. E aí eu posso dizer com toda a segurança ao grupo que nós estamos aqui fazendo uma terapia de grupo, literalmente, porque nós estamos expondo, passando o sentimento que nós estamos vivendo, desde aeroportos, gás, água, esgotos, energia, telecomunicação, e eu tenho certeza que o Fórum vai trazer uma divulgação muito forte dessas questões, desses tratos que nós estamos levando adiante. Bom, parabéns. Rodrigo, essa questão que você colocou, eu queria até fazer uma homenagem a alguns empresários que muitas vezes são esquecidos. Os primeiros empresários que acreditaram em concessões no país. Você imagina o que é o cara colocar o dinheiro da empresa dele sem nenhuma proteção jurídica, né? Quer dizer, nós temos que valorizar esse sentimento de empreendedorismo no país. Eu acho que isso também é outra coisa que a gente precisa retomar, né? A gente sabe, há momentos em que empresários erram, mas um país não vive sem empreendedores. Eu acho que isso é importante a gente trazer, porque o que a gente percebe em todos os nossos setores é que alguém lá atrás desbravou isso com um sentimento muito pessoal de poder servir a sociedade brasileira. Sobre esse tema, a BCR abriu o congresso aqui, já nessas nuvens de muita dificuldade, colocando algumas observações exatamente do início. Nós estamos falando de 20 anos de concessões e nós estamos, se compararmos esse momento de turbulência que estamos vivendo do ponto de vista econômico que o país passa, mas 20 anos atrás, quando as concessões iniciaram, era muito pior. Era muito pior. Não existia marco regulatório, não existia jurisprudência, uma intranquilidade a toda prova, quer dizer, altíssimo risco. E todos os números eram muito desfavoráveis, né? Mas isso a gente pontuou aqui, e eu acho que foi bem lembrado aqui por nós. Quer dizer, lógico, estamos entendendo que vamos, nos próximos anos, aí, ter aí uma responsabilidade maior de fazer acontecer esse investimento, sabendo que o governo está com muita dificuldade de orçamento e os impostos dificilmente têm chance de aumentar, e é exatamente o que a sociedade não deseja. Mas eu queria dizer, antes de falar um pouquinho da carta que vamos assinar daqui a pouco, eu queria lembrar que assinarão também essa carta aberta a toda a sociedade brasileira, o Nelson, presidente da ABRAD,
da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica. O Nelson Fonseca estaria aqui conosco hoje, ele está com problemas, está adoentado, mas, em seguida, o Fernando Paes também assina essa nossa carta, ele é diretor da NTF, da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, e também o João Moura, que é o presidente executivo da Telcomp, da Associação Brasileira dos Prestadores de Serviços de Telecomunicações Competitivas. E nós não fizemos ainda esse nosso PIB, que a gente representa, mas em algum momento vamos fazer, para dizer da importância de estarmos juntos. E eu acho que, reduzindo, trocando experiências, para reduzir esse tempo de aprendizado de cada uma, solitariamente, quer dizer, na medida em que, em conjunto, vamos intercambiando experiências, trocando experiências, eu acho que nós vamos abreviar mais o sucesso da prestação de serviços em todos os campos da infraestrutura. Mas, como não foi ainda distribuído, eu só queria lembrar em que termos nós estamos assinando uma carta aberta à sociedade brasileira. Os temas básicos dessa carta dizem, são a pauta de atuação do Fórum, de estabelecer um regime de cooperação e sinergia entre as associações e serviços outorgados de infraestrutura no Brasil, fomentar e disseminar a governança regulatória, incluindo os órgãos de controle, de maneira a priorizar o cumprimento dos contratos pelas associadas, buscar a desoneração da carga tributária em setores de serviços públicos outorgados, contribuir para aprimorar mecanismos de relacionamento com os usuários de serviços públicos outorgados, contribuir para aprimorar a regulação ambiental no Brasil, buscar padrões, tecnologias e soluções integradas em temas de segurança e de qualidade que venham a preservar vidas, e consolidação, por fim, nessa lista, mas imagino ela abre um espaço muito grande, mas a consolidação de um ambiente competitivo. Imagino que a gente tenha absorvido toda esse material que o José Mário disponibilizou para nós. Eu acho que a gente absorve e aprova e declara estabelecido o fórum permanente das associações de serviços outorgados de infraestrutura. Mas a palavra está aberta para os meus pares, para as considerações finais. Tudo ok? Podemos assinar, então, e encerrar essa nossa primeira fase, nosso encontro público. Ok, vamos fazer, então. Parece que... Eu convido, então, o Rodrigo, por favor, assinar aqui a carta, por favor. Pode levar, essa caneta é sua, guarde como lembrança da assinatura da nossa carta. Douglas, por favor. Augusto, por favor. Roberto Muniz, por favor. Essa questão da cogeração distribuída. Bom,
estamos encerrando, então, agradecemos a presença de todos que assistiram essa declaração, essa carta aberta que vai ser distribuída à imprensa. E aviso aos pares aqui que, mesmo no início do Congresso, nós já fomos interpelados pela imprensa que descobriram exatamente o lançamento desse fórum. Alguma coisa nós já criamos, ou pelo menos um interesse e uma dúvida aí fora. Então, de maneira que agradeço a todos vocês, muito obrigado, e acho que temos aí muita coisa a fazer, e acho que esse é o nosso futuro. Obrigado a todos.